O Senado decidiu tomar providências em relação ao caso envolvendo a jovem Mariana Ferrer. Em uma decisão unânime, os senadores aprovaram um voto de repúdio contra o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, defensor do empresário acusado de estuprar a jovem, o promotor Tiago Carriço de Oliveira e o juiz Hudson Marcos, que absolveu o réu. A procuradora da mulher do Senado, senadora Rose de Freitas, informou ainda que pedirá a anulação da sentença. Na prática, o voto de repúdio funciona como forma de pressão para que os órgãos responsáveis pelo caso tomem providências. No Twitter, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a sentença desonra a sociedade. A iniciativa dos senadores ocorre paralelamente a outras medidas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que vai apurar a conduta do juiz, e do Conselho Nacional do Ministério Público, que ainda avalia uma representação contra o promotor de justiça. A decisão da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, que inocentou o empresário André Aranha da denúncia de estupro, é de 9 de setembro. E o caso ganhou repercussão ontem, após o The Intercept Brasil divulgar detalhes da sessão de audiência onde o advogado Gastão insultou a jovem. Com o argumento de que a relação foi consensual, a defesa do empresário exibiu na audiência fotos sensuais feitas pela jovem antes do episódio e sem qualquer relação com o fato. E ainda, segundo a jovem, fotos adulteradas. O advogado de Aranha, Cláudio Gastão, chegou a dizer que a menina tem como ganha-pão a desgraça dos outros. Apesar das intimidações, o juiz não repreendeu. Em determinada altura da audiência, a jovem chegou a implorar ao magistrado por respeito. Excelentíssimo, estou implorando por respeito. Nem os acusados são tratados do mesmo jeito que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? O CNJ vai requisitar a íntegra do vídeo na audiência para analisar o comportamento do juiz durante todo o julgamento. Já pedimos que o Ministério Público estude a anulação desta sentença. Não existe estupro culposo. Estupro é crime inafiançável. Que brincadeira é essa? A gente precisa ver expurgadas da vida jurídica deste país pessoas que desservem totalmente a justiça. Não tem respeito às mulheres, afirmou Rose de Freitas. Para o Ministério Público, não há indicação nos autos acerca do dolo, uma vez que a vítima não aparentaria estar fora de seu estado normal. Linha de defesa que o Intercept chamou de estupro culposo. O MP disse, porém, que a absolvição não foi baseada no argumento de estupro culposo, sem intenção, mas por falta de provas de estupro de vulnerável. Não tem como assistir aquele vídeo e não se colocar no lugar da jovem. O sentimento foi de dor. Dor na alma da mulher brasileira que se sentiu ferida na alma. Esse caso será contado no banco das universidades pelo simbolismo. Não está sendo discutida se houve ou não estupro. Tão grave quanto o ato cometido pelo réu contra a vítima é o sistema judiciário brasileiro, que também violentou a jovem, violentou-a moralmente. Foi um conjunto de violações, disse a senadora Simone Tebet em declaração à Rádio Senado. Senado aprovou o voto de repúdio e senadora vai pedir anulação de sentença em caso de Mari Ferrer. O tratamento recebido pela jovem durante o julgamento do homem que ela acusou de estupro em Santa Catarina provocou indignação, reação do Conselho Nacional de Justiça e críticas de ministros de tribunais superiores, sendo o primeiro deles Gilmar Mendes. A blogueira Mariana Ferrer acusa o empresário André Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018 em um camarim privado durante uma festa em um beach club em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Ela tinha 21 anos e era virgem. As únicas imagens recuperadas pela polícia mostram Mariana na companhia do empresário. Ela suspeita que tenha sido drogada e que por isso não sabe exatamente o que aconteceu. Nas roupas dela, a perícia encontrou sêmen do empresário e sangue dela. O exame toxicológico de Mariana não constatou o consumo de álcool ou drogas. Em depoimento, André Aranha disse que fez sexo oral.
A defesa do empresário diz que ele não estuprou Mariana. O inquérito policial concluiu que o empresário havia cometido estupro de vulnerável, quando a vítima não tem condições de oferecer resistência. O Ministério Público denunciou o empresário à Justiça. Durante o processo, o promotor do caso foi transferido para uma outra promotoria e o entendimento do novo promotor foi o de que o empresário não teria como saber que Mariana não estava em condições de dar consentimento à relação sexual, não existindo assim o dolo, a intenção de estuprar. Essa conclusão do promotor está sendo chamada de estupro culposo. Aranha foi absolvido. Na sentença, o juiz Hudson Marcos concluiu que não havia provas suficientes para a condenação, só a palavra da vítima, e que, na dúvida, preferia absolver o réu. A tese de um estupro sem dolo causou espanto, assim como a atuação agressiva do advogado do empresário nas audiências de instrução do processo, sem interferência ou repreensão alguma da parte do juiz. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? O caso voltou à tona nesta terça-feira, depois que o site The Intercept Brasil publicou o vídeo de uma audiência no caso em que o advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, exibe fotos sensuais feitas por Mariana Ferrer quando era modelo profissional, definindo-as como ginecológicas. Ele afirma ainda que jamais teria uma filha do nível de Mariana e, ao vê-la chorar, diz: "Não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo." É possível ver no vídeo da audiência que a jovem reclamou do interrogatório para o juiz. O juiz avisa a Mariana que vai parar a gravação. A audiência foi feita por videoconferência, pede para o advogado manter um bom nível. A defesa de Mariana Ferrer repudiou a sentença do Poder Judiciário catarinense e reforçou que só a vítima pode afirmar se houve ou não consentimento, não o promotor ou o juiz. São vários homens com poder em cima de uma garota. A Corregedoria Nacional de Justiça abriu investigação sobre a conduta do juiz Hudson Marcos durante a audiência no processo. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos declarou que manifesta-se em veemente repúdio ao termo estupro culposo e que vai acompanhar os desdobramentos dos recursos apresentados pela vítima. O Ministério disse ainda que acompanha o caso desde 2019 e que já enviou ofícios ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Corregedor-Geral do Ministério Público de Santa Catarina. Em 9 de outubro, a Corregedoria Nacional do Ministério Público instaurou reclamação disciplinar para apurar supostas irregularidades da atuação do membro do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se manifestou sobre o caso em uma rede social, dizendo: "As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram." Senadores também se manifestaram: Fabiano Contarato, do Rede, do Espírito Santo, Alessandro Vieira, do Cidadania, de Sergipe, disseram que entraram com representação no CNJ sobre o caso. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB, escreveu em uma rede social: "Envergonha-me viver em um país onde inventam até crimes para proteger criminosos. Estupro culposo é uma aberração jurídica que só alimenta a impunidade. É a covardia e o machismo prosperando no Brasil dos perversos poderosos." Álvaro Dias, do Paraná, do Podemos, afirmou que causou revolta nas redes sociais o julgamento em que o acusado de estupro de uma moça em Santa Catarina foi inocentado sobre a alegação de que teria cometido um estupro culposo, uma aberração que sequer existe no ordenamento jurídico. E pior, na audiência, a vítima do estupro foi humilhada, assediada moralmente e tratada pior do que um assassino por um advogado que agiu de forma inescrupulosa, sexista e misógina. A deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, afirmou em rede social que as recentes revelações do caso Mari Ferrer
mostram o quanto o machismo e a misoginia estão impregnados nas instituições, sobretudo no judiciário. O deputado Paulo Ganimi, do Novo, disse que o caso Mari Ferrer é uma soma de absurdos, desde a conduta dos 4 sujeitos presentes na cena que assistimos no vídeo, até a sentença que absolveu o réu, criando a aberração do estupro culposo. Estupro culposo é estupro. Estupro é estupro e não existe argumento que justifique tal crime. Em nota, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho disse que André Camargo Aranha, inocente da acusação de estupro, acatando a alegação final do Ministério Público e a tese da defesa para que fosse julgada improcedente a denúncia contra André Aranha. Segundo o advogado do réu, o caso foi tratado com a devida legitimidade pelo Ministério Público e prestamos esse esclarecimento visando o combate à desinformação que informações mal interpretadas, descontextualizadas e equivocadas podem gerar. O que seria mais equivocado do que julgar uma vítima como se fosse réu com requinte de sadismo e maldade? Vergonha na cara, advogado. Vergonha na cara, juiz. Vergonha na cara da justiça brasileira. Voltamos a qualquer momento com novas informações.